Quem participa? Quem vai? Quem fica? Não, aqui você viu, ó, alguns sumiram. Quem não participa? Quem será deixado para trás? Quem não será arrebatado? Olha, claro, aquele que não tem Jesus, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida e não verá a vida. Mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Então, e também lembrai-vos da mulher de Ló, que aparentemente fugiu com o marido, mas na hora X, quando Deus só falou uma coisa, não olha para trás. A Bíblia diz, onde está o nosso tesouro, está nosso coração. Olha, talvez você veio para cá, acompanhou o seu marido. Ou você veio para cá, acompanhou sua esposa. E na verdade, você está nessa situação. Só exteriormente, não, você parece um cristão. Olha, na hora H, na hora X, você pode ficar para trás. Isso é perigoso. Então aproveita essa conferência, esse congresso internacional, agarra aquela corda, que é Jesus Cristo. Podia ter colocado em vermelho. Não? Agarra, aceita ele antes que seja tarde demais. Vamos entrar no final ainda numa turbulência. Você gosta de turbulência? Quando o avião começa a ficar vivo e começa a bater com as asas, que nem uma águia de ferro. Aí você ora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Ó. Então, olha, fecha o seu cinto de segurança, tá? Fecha, porque nós vamos entrar numa turbulência. A Bíblia diz, o Norbert falou sobre isso em Judas. O Judas queria, na verdade, escrever uma outra coisa. Aí ele foi levado para a exortação para defender a fé, batalhar pela fé. Porque ele disse que muita gente veio para enganar e trazer coisas erradas. Então nós vemos aqui a necessidade da defesa da fé. Eu vou dizer uma coisa. Talvez você não goste. Também eu só vou falar uma vez, vocês depois podem jogar tomate e ovo podre. A cultura brasileira é muito boazinha. O brasileiro, a minha esposa sempre diz, Reinaldo, cuidado que tu fala. Porque o alemão fala na cara do outro o que ele pensa. Vai uma vez para a Alemanha, numa cidade, e joga um lixo no chão. O que vai acontecer com você? Até crianças atrás de você vão gritar, ei senhor, você perdeu uma coisa. Ou eles vão dizer, olha o lixeiro está aí, o lixeiro está aí. É assim que eles se tratam, abertamente. Aqui, quando alguém faz uma barbaridade no trânsito e você chama a atenção, você tem que ter medo de levar um tiro. E as igrejas não gostam de defender a fé, não gostam de dizer, isso está errado, esse é um falso profeta, esse é um falso apóstolo, isso é um movimento errado. E isso é muito ruim, está nos prejudicando agora. Porque a coisa está ficando pior e o Espírito Santo quer guiar em toda verdade. A Bíblia diz que nós temos as armas mais poderosas em Deus para destruir tudo que é errado. Então você tem que saber como funciona uma mente bíblica. Olha o que a Bíblia diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os cristãos. É isso que está escrito aqui? A pessoa que só espera de Cristo coisas para essa vida é pior do que os incrédulos. Você ouviu bem? É o pior de todo mundo. Se você é adepto da prosperidade, se a sua igreja prega 24 horas curas e curas e curas e isso e aquilo, manifestação, se você só espera essas coisas, olha o que a Bíblia diz. Turbulência, ó. Bota o cinto de segurança, tá? Porque vai ganhar o mundo e perder a alma. E olha o que Paulo escreve. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, olha, no meio de nós. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam. Aqui nós temos a característica. Só com as coisas terrenas. E o versículo continua. O versículo continua e diz, pois a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo. Falando do arrebatamento. Então você, fora que você tem o passaporte brasileiro, você tem o passaporte do céu. E a impressão digital não é feita com tinta de carimbo.
é feito com o sangue do Cordeiro. Você entendeu? Olha, espero que você pensou nesse versículo no dia 7 de setembro. Porque esse 7 de setembro não foi grande coisa, né? Não foi. Vocês vendo a crise no Brasil, a roubalheira e a corrupção. Nós somos somente o quê? Peregrinos. E muitos perigos. Olha ali o cardume e tem uns amigos especiais ali naquele vazio. Você está vendo aquele vazio? Então a mente bíblica. Mas o que eu faço e farei? E para cortar a ocasião àqueles que o buscam com intuito de serem considerados iguais a nós. Paulo disse, todos que querem ser parecidos ou igual aos apóstolos bíblicos, olha o que ele fala. É Paulo, não sou eu. Ele diz, todos são falsos apóstolos. Sabe por que eu falo isso? Eles não vão participar do arrebatamento. E talvez você também não. Eu tenho que falar isso, que não é fácil. Porque os tais são falsos apóstolos. Porque só houve 12. Mais o Paulo incluído. Não tem mais isso. Quem aparente um poder especial, Paulo diz, que quer ser parecido, é um falso apóstolo. Obreiro fraudulento, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em... Olha a linguagem do Paulo. E eu acho que o Paulo é melhor do que um alemão. É, pior do que um alemão. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. A fim deles será conforme as suas obras. Sabe o que Paulo diz? Perdição. Ele fala isso. Porque o Espírito quer que há em toda a verdade, e nós temos hoje um bando de sem vergonha no Brasil, roubando dinheiro até dos pobres. E você pensa, não, mas também se prega o Evangelho. Oh, não faz isso, não faz isso. Eles vão atrás desses homens, que nem atrás do flautista de Hamelin, que tinha aquele jeito hipnotizante, e ele conseguiu tirar os ratos daquela cidade. É uma história lá da Alemanha. Porque a Bíblia diz que esses falsos apóstolos e lobos com capa de ovelha arrastam os discípulos atrás deles. É a denominação deles, certo? Eles são o dono do Então vamos cuidar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Escuta, não pensa que esses filhos da desobediência são os ímpios. Aqui a Bíblia fala de pessoas enganadoras na igreja, no cristianismo. Isso é muito sério. E eles não vão participar no arrebatamento. Realize seus sonhos com Jesus. Parece que o pastor hoje é um garçom e a igreja é uma coisa utilitária. Ele atende à necessidade da clientela. Olha, nós temos nos Estados Unidos 125 igrejas que praticam o manejo de cobras, chamado snake handling. Eles usam a cascavel e a cabeça de cobre. Cabeça de cobre é moleza, não é mortal, mas a cascavel pode ser perigosa. Por quê? Talvez você simpatize com Marcos 16. Esses sinais têm que vir e acompanhar aqueles que creem. Pegarão em serpentes. Então eles fazem isso. Só que esse Jaime Kutz, que está aqui na foto, o pai dele já morreu de uma picada de cascavel. E o Jaime Kutz foi filmado e entrevistado pela National Geographic. Ele virou nacionalmente famoso nos Estados Unidos. E depois, ele pegou uma cascavel que tinha um dia ruim. E ele, claro, em nome de Jesus, ele foi para casa, rejeitou a ambulância, rejeitou o atendimento médico e morreu. Morreu. Olha, você não nota que a Bíblia diz cooperante com eles. Eles eram os apóstolos. Agora cuida. Se você agora está ficando bravo nessa turbulência comigo, pode ser um sinal que você vai ficar para trás. Olha, eu estou falando sério. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Vocês simpatizam com coisas que eles usam hoje para enganar o povo. Ah, fé, é fé, é fé. A Bíblia diz, Deus, ele confirmou os apóstolos. Porque aqui o escritor de Hebreus diz, tudo começou com o Senhor, foi nós, depois confirmado pelos que a ouviram. Aqui temos 3 grupos, Jesus, os apóstolos e os cristãos depois. O escritor de Hebreus ouviu o evangelho através dos apóstolos, não do Senhor Jesus. Ele já fez parte da outra geração. Por que ele diz, dando Deus testemunho juntamente com...
escuta, se você simpatiza com essas coisas, devia estar escrito o quê? Juntamente conosco. Claro, se é para sempre, então é conosco. Mas em hebreu está escrito com eles. Olha, se você agora fica, não, isso não é verdade. É Bíblia, é uma mente bíblica. Você não pode fugir. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E isso é importante para nosso arrebatamento. É realmente andar no caminho estreito. Quando Paulo foi apedrejado, muitos cristãos não se dão conta do que aconteceu. Pergunta um médico o que acontece com o corpo humano sendo apedrejado. Os ossos quebram, são esmagados, traumatismo craniano, embolias, que aquela massa pode entrar agora na circulação de sangue, vai até o pulmão, até o coração. O homem está todo detonado. Agora vamos dizer, olha, por engano, eles não mataram o Paulo. Ele estava em coma. Sabe o que a Bíblia diz? No versículo 20. O que ele fez? Levantou-se, entrou na cidade e no outro dia ele viajou. Você quer saber o que aconteceu? Quando Paulo levantou, ele não tinha nenhum osso quebrado, nenhum hematoma, nada. Porque depois, até escapando da morte, você nunca mais vai viajar. Você é um atrofiado, um mutilado para toda a vida. Com ossos tudo torto, tudo. Aí você vê, os apóstolos eram imortais, imortais. Cobras, coisas venenosas, nada podia fazer mal. E as duas testemunhas, por 1260 dias, eles são imortais. Qualquer um que vem, sai um fogo e mata eles. Você pode colocar os dois em cima de uma bomba atômica. Eu não estou brincando. Em cima de uma bomba atômica. E os dois não vão morrer. Deus garante isso por 1260 dias. Então o Jaime Kutz, você sabe, um dia ruim. Olha, 5 milhões de mordidos por ano. E desses 5 milhões, 100 mil pessoas morrem. Sabe o que é 100 mil de 5 milhões? 2%. Porque a cobra tem até mordidas secas, ela economiza o seu veneno, ela administra o seu veneno, depende de onde ela morde. Se ela morde uma veia de você, aí é ruim, né? Agora, se ela morde num material assim um pouco distante, não é tão ruim. E também depende da sua resistência. Se você já foi mordido uma vez, você começa a ficar mais resistente. Então, olha, quem tem fé consegue o que quer. Olha, se a pessoa quer aquilo que Deus quer, então tudo está ótimo. Agora, o que a pessoa vai querer? Na verdade, ela vai querer prosperidade, saúde, felicidade. Jamais uma pessoa vai pedir perseguição, sofrimento. E se nós só queremos o doce para a nossa vida, facilmente nós podemos virar diabético evangélico, só sugar o doce do evangelho. Olha, pensa nós criamos 7 filhos, agora os nossos 7 filhos estão sentados na mesa e nós vamos perguntar, eu vou prometer como pai, filhos, hoje vocês podem comer o que vocês querem. Primeiro eles vão pensar em alguma comida boa e depois eles vão pensar, olha, o papai disse, nós podemos comer o que nós queremos. Então eles vão dizer o que para mim? Traz um potinho de sorvete, traz um saquinho de bala, de pirulito, traz chocolate desse tamanho. E eles só vão comer doce. E se você só dá doce para seu filho, ele vai ter danos irreversíveis na sua saúde, falta de vitamina, muitos problemas. Então, olha, quem tem fé consegue o que quer. Na verdade, isso não tem mais nada a ver com o cristianismo bíblico. Isso é fé numa fé mágica. Não é mais a fé centrada no Senhor Jesus, mas é uma fé centrada na fé. É isso que as religiões praticam. Até os pajés nos índios. É aquela mágica, aquela religião mágica. Que, na verdade, nós podemos chamar isso de superstição cristã. Claro, se eu ia desafiar vocês, que nem o Jaime Kutz, que morreu naquela mordida de cascavel, eu podia testar a sua fé. Trazer uma coral, que já é um calibre bem mais forte do que uma cascavel. Aí você vai ver. Mas olha como eu mostrei, você tem 98% de chance para sobreviver ao nosso teste de fé, porque só 2% das mordidas de cobras são venenosas. Então, na verdade, o povo jogou com a sua sorte e atribuiu isso à
aos milagres de Deus. É isso que acontece hoje muito nas igrejas. Então, como nós temos hoje uma seita chamada ciência cristã, eu chamo hoje esses grupos que falam, que tem aquela palavra da fé, que pensam quem tem fé consegue tudo o que quer. Na verdade, é a superstição cristã. Não tem mais nada a ver conosco. E isso eu falo bem claro, a Bíblia diz que nós devemos nos separar de tais grupos. Porque isso claramente são heresias. Olha, o veneno de rato é 99,995% nutritivo, que faz que o rato engorda. 5 milésimo é aquele veneno fatal. 5 milésimo. Seria a mesma coisa num estádio de futebol, de 100 mil pessoas, só 5 não pagaram o ingresso. Isso são 5 milésimo. E olha, o efeito ainda é meio tardio, porque o rato não pode cair morto na tigela do veneno, porque o rato é tão inteligente. Se ele vê um amiguinho dele cair morto, ele não come mais aquela comida. Ele não vai mais naquele veneno. Então você coloca um pacotinho, 2 pacotinhos, 3 pacotinhos, você pensa que aquele veneno não vale nada e de repente todos os ratos mortos. Então vamos cuidar com esses 5 milésimo. Porque o mais perigoso é quando alguém fala muita coisa da Bíblia, muita verdade, mas tem aquele veneno no meio e nós devemos cuidar. Porque quando Jesus falou do tempo final, a primeira coisa que ele disse, cuidai, para que ninguém vos engane. Então nós temos muitos enganos nos dias de hoje, muitas heresias. É interessante que numa época, quando a sombra de Pedro em Atos 5,15 curou as pessoas, eles colocaram os doentes na calçada, né, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Naquele tempo, quando a igreja de Jesus surgiu, a prática na igreja em respeito de uma pessoa doente foi bem diferente. Já naquela época dos apóstolos. A Bíblia diz em Tiago 5 que foi escrito na época dos apóstolos. 14 a 15. Está alguém entre vós doente? Chame quem? O Pedro? Alguém com o dom de cura? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os anciãos, que é a liderança da igreja. E ele vai chamar eles para onde? Para o palco da igreja, para fazer um show? Não, ele vai chamar eles para a privacidade e intimidade da sua casa. Eles vão para a sua casa e lá diante do Senhor, eles vão orar por ele. Isso é sã doutrina. Isso é a Bíblia. Você não pode fugir destas coisas. Já naquela época, foi chamado a liderança da igreja. Nada de especial. Não se esquece, quando Paulo orou pela cura de si mesmo, se lembra que ele orou somente 3 vezes. E Deus disse, não vou te ajudar. Eu vou deixar isso para que na sua fraqueza o meu poder seja grande. Foi assim como funcionou. E olha, nós temos um outro texto que apoia muito essa linha claramente bíblica. Aquela história que não é uma parábola. É uma história real do rico e do Lázaro. Porque numa parábola as pessoas nunca têm nome. Aqui o Lázaro é mencionado com nome. Não tem nada a ver com aquele Lázaro que Jesus ressuscitou. E também aqui nós não pregamos o evangelho comunista. O evangelho do PT, né, vamos dizer. Que o rico capitalista todos vão para o inferno e os pobres, os trabalhadores, todos vão para o céu. Não. Aquele rico devia ter ajudado aquele pobre. Estava escrito na lei de Moisés. E os cachorros até lamberam as feridas. Ele não fez nada, depois os 2 morreram, e agora Jesus desvenda, que é algo singular, ele desvenda o destino dos 2 homens. O rico lá no pré-inferno, e o Lázaro no pré-paraíso, com uma ilustração judaica no colo de Abraão. Agora, de repente, aquele rico se preocupa com os seus 5 irmãos. Você vê uma coisa. Os 2 não estão inconscientes. Eles não estão dormindo, como muitos pregam hoje em dia. Eles estão conscientes. E aí o rico
fala para Abraão e disse, eu te imploro, manda o Lázaro ir lá na minha casa, falar com os meus 5 irmãos, para não chegar aqui nesse sofrimento, nessa perdição, nesse castigo. Olha, é o evangelista do inferno, que homem bom. Ele não falou, eu espero que os meus 5 irmãos também acabam aqui que nem eu. Não, ele tem compaixão com os 5 e pede para o Abraão, manda o Lázaro. O que Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas. Com outras palavras, eles têm a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, o nosso rico responde uma coisa, agora você sabe por que ele está no inferno. Ele disse, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele disse, Abraão, a Bíblia é boa, mas não é suficiente. A Bíblia é boa, mas ela não é suficiente. Aí Abraão responde, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, não adianta. Aqui nós temos a sã doutrina, a Bíblia é suficiente. E hoje muitas pessoas dizem, a Bíblia é boa, mas nós precisamos algo mais. Nós precisamos coisas audíveis, visíveis, coisas que eu posso sentir. É isso o problema que muitos movimentos hoje em dia. A Bíblia é boa, mas não é suficiente. E isso é muito sério. Isso para nós causa muita preocupação. Pensamos naquele personagem da Bíblia muito famoso. Agora não vamos discutir quem falou, se foi a jumenta mesmo ou se foi Deus através da jumenta. Vamos simplesmente olhar esse profeta Balaão, um homem muito especial, Números 22 a 24, um homem que viu até o Senhor Jesus. Ele viu a estrela subir de Jacó, ele viu o Messias. Olha, ele tinha uma revelação privilegiada. Aí, quando o Balaque contratou o Balaão para amaldiçoar Israel, Deus disse bem claro, não amaldiçoa aquele que eu não amaldiçoei. Não faça nada. E Balaão disse, olha, eu só vou falar aquilo que Deus me manda. Tudo bem. A primeira delegação veio com muito dinheiro e ele rejeitou. Ele disse, olha, se o Balaque até enche toda a minha casa com ouro, eu não posso aceitar. Só posso falar aquilo que Deus manda. Aí, o Balaque não desistiu, mandou outra delegação com mais pompa, mais autoridade, mais dinheiro. Aí, o Balaão tentou manipular Deus. Deus tinha falado, não vai com eles. Aí Balaão, aqui em Números 22, 18 a 19, ele disse, agora pois rogo vós que também aqui fiqueis esta noite. Já foi todo errado. Ele disse, fiquem aqui, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. O que mais? Algo mais. Ele não estava satisfeito com a vontade de Deus. E o que Deus fez? Qual foi a resposta de Deus? Vai, Balaão, vai. Oh, ele é alegre, que nenhuma criança no outro dia cedo subiu na jumenta e foi. E nós conhecemos a história. O anjo de Deus quase matou ele. Mas como? Deus não disse vai? Ele tentou manipular Deus e se deu muito mal. A Bíblia até diz, mais tarde, em Números 31, 8 e Josué 13, 22, a Bíblia relata que os israelitas mataram o Balaão, mataram ele, quando eles conquistaram Canaã. Porque ele deu até o conselho para os inimigos de Israel, para mandar mulheres para seduzir os israelitas e pecar, porque ele sabia, só assim Deus ia retirar a sua proteção de Israel. E ele foi morto. Que tristeza. Um homem que queria algo mais. E isso é perigoso. E nós lemos em Mateus 7, 21 a 23 o seguinte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A vontade do Pai. Muitos naquele dia, onde dizer-me, muitos naquele dia. Lá no futuro, onde dizer-me, Senhor, Senhor,
porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos. Por que eu falo isso? Eles não vão participar do arrebatamento. Eles não serão arrebatados. Quem fala hoje de profecia, quem expele demônios, quem aparentemente faz muitos milagres, quem são esses muitos? Em quem você pensa agora? É um movimento que começou em 1906 e 1907, que esse algo mais veio para dentro da igreja. No começo pareciam duas paralelas. Não, mas não é tão ruim. Parecia até, não, ali tem talvez mais alguns tons. Pareciam duas paralelas, o cristianismo bíblico e o novo movimento, andando. Duas paralelas na geometria serão eternamente duas paralelas. A anos-luz de distância ainda vão ser duas paralelas. Mas quando um traço se desvia um pouco, você ainda pensa que são duas paralelas. Mas andando, esses traços vão se afastar cada vez mais. E hoje vemos isso. Nós temos hoje movimentos aqui no Brasil que são muito piores do que a Igreja Católica. Muito piores. Com superstições, religiosidade e nem falar da ganância, como eles tiram o dinheiro do bolso até dos mais pobres. E isso é muito triste. Tinha pessoas que já advertiram lá em 1907, isso não é de Deus. Hoje nós vemos aonde nos levou esse tanto mais. Então, esses muitos, qual foi o problema deles? Jesus disse, quem faz a vontade de meu Pai. Então, isso que eles fizeram não era a vontade do Pai. Por que não? Porque nós não podemos copiar os apóstolos judeus, nem a igreja primitiva, que Deus confirmou com sinais e milagres e distribuições especiais do Espírito Santo. Nós não podemos copiar o batismo do Espírito Santo que aconteceu na casa, em Pentecoste ou na casa do Cornélio. Eram distribuições especiais. E depois Pedro se defendeu e disse, olha, os gentios receberam o Espírito igual a nós no começo. Isso foi importante para que os apóstolos aceitaram os gentios como membros do mesmo valor nessa nova igreja de Jesus. Olha, por favor, se antena, se conecta, desenvolve uma mente bíblica. E nós temos que dizer que o pentecostalismo, qual é a carta de visita, a marca registrada? São essas coisas que eu li agora. O pentecostalismo em si e o movimento carismático são tentativas fracassadas, são cópias piratas dos apóstolos judeus e da igreja primitiva. Cuida bem. Eu não coloco em dúvida que eu tenho muitos irmãos preciosos, renascidos, salvos naqueles grupos. Olha, eu viajo desde 82 no Brasil inteiro, desde 82. Em minhas viagens, às vezes, 80% eu trabalhei em igrejas carismáticas e pentecostais. Vivi lá no meio, fui hospedado. Mas olha, eu cheguei hoje a essas conclusões. Eu tenho que falar isso, porque estou orando por um movimento realmente bíblico aqui no Brasil. Porque o Espírito Santo quer guiar em toda a verdade. Então nós temos que acusar essas falhas, né? Que muitos estão doentes, mal interpretando a Bíblia. Então, não é somente excluir Israel, como faz a teologia da substituição, principalmente devido à reforma, o movimento da reforma, mas também não adianta querer imitar Israel. Imitar Israel nos leva às heresias e nós também cortamos o nosso próprio galho. Então, nós temos que mostrar o cartão vermelho para muitas pessoas, porque nós sabemos, esses inimigos da cruz, aqueles que só visam coisas terrestres, aqueles que abusam como falsos apóstolos, como lobos com capa de ovelha, só querendo tosar a lã da ovelha, eles não serão arrebatados. E pior, muitos estão perdidos. A Bíblia fala, o fim deles é a perdição.
Aqui em 1 João 3:2 lemos algo muito importante. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui a Bíblia fala do arrebatamento. Né? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, quando na hora do arrebatamento recebemos o corpo da glória. O que a Bíblia diz aqui? Ainda não se manifestou. Não adianta forçar a barra, ainda não se manifestou. Olha, tem igrejas que pregam 24 horas, cura. Se isso fosse verdade, a pessoa nunca ia morrer. A Bíblia diz, o nosso homem exterior se corrompe, mas o nosso homem interior se renova. O que se renova? Não é o corpo, é o homem interior. Então não adianta lutar contra isso, ainda não se manifestou. A Bíblia diz aqui, gememos e esperamos a redenção do nosso corpo. Ainda não. Então tenha paciência, não força a barra e não força Deus. Por enquanto, nós andamos na pista. Claro que isso aqui é fictivo, porque o verbos não pode andar junto com um avião na pista. Isso é proibido, a polícia ia vir. Mas eu fiz isso para mostrar que aquele avião, que é um 737, é a ilustração de um crente, e o verbos aqui é o não crente, o descrente. Até que porque o verbos só gosta de caminhos largos, ele não gosta de ruelas estreitas nas cidades, nem galhos baixos. Então aqui ele é o símbolo do incrédulo. Por enquanto nós andamos juntos, olha, eles são parecidos, tem rodas, tem motor, tem janelas, tem pessoas sentadas nas janelas. E eles estão correndo na pista. Vocês sabem, eles estão correndo até um certo ponto. O que vai acontecer? O que vai acontecer num certo ponto? Os dois vão se separar. Claro, isso também é fictivo, porque o Verbos não chega a 250 quilômetros que um 737 precisa para levantar voo. O Verbos chega até 135 quilômetros. Então, aqui você vê que aquele ônibus grande, na verdade, ele foi projetado para quê? No começo parecia um ônibus na pista, até faz o barulho no concreto. Ele foi projetado para levantar voo, porque é um avião. Assim a Bíblia diz, assim também os cristãos verdadeiros que foram lavados no sangue de Cristo foram projetados para o céu. Um dia nós vamos levantar voo e subirão com asas como águias, que para mim é uma alusão ao arrebatamento. Nós vamos subir e nós falamos bem alto aquele, Maranata, vem Senhor Jesus.